Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Lívia. Mãe, lê aquela página, por favor. 22 de outubro. Não importam quais sejam as circunstâncias, você sempre pode encontrar alegria na minha presença. Às vezes, a alegria é distribuída generosamente, reluzindo radiante na estrada da sua vida. Nesses dias, contentar-se é tão simples quanto respirar ou dar o próximo passo. Outras vezes, os dias são nublados e sombrios. Você sente o peso da jornada que parece infinita. Rochas acidentadas atraem seu olhar e causam dores em seus pés. Mas ainda assim é possível se alegrar. Busque isso como quem busca um tesouro escondido. Antes de tudo, lembre-se de que criei esse dia e que nada acontece por acaso. Eu estou presente a seu lado, quer você sinta minha presença ou não. Depois, comece a conversar comigo sobre o que estiver passando em sua mente. Alegre-se com o fato de ser completamente compreendido. Ao se comunicar comigo, seu humor aos poucos melhorará. A consciência da minha companhia pode derramar alegria sobre o mais triste dos dias. Bom, vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos no aqui, no agora. E, em primeiro lugar, agradecer por estarmos aqui reunidos em nome de Deus. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que vibra por esse momento, que inspira a gente a falar, né, sobre o Evangelho de Cristo, nos inspira a cada vez mais estarmos em sintonia com esse amor que Ele trouxe para a gente há mais de 2000 anos. Que possamos esquecer um pouco do que acontece lá fora, nos centrarmos aqui dentro também de nós, que possamos refletir sobre o que vamos ler hoje e levar com certeza para a nossa mente e para o nosso coração, que é a nossa morada. Que possamos sempre vibrar nesse bem, nesse amor, tentando ao máximo realizar, né, essa caridade que é tanto falada pelo Cristo. Muito obrigada por estarmos aqui hoje e que possamos ser inspirados sempre nesse bem. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho, quem gostaria de ler o Evangelho. Vou escolher, então. Ninguém levantou o dedo. Se ninguém quiser, eu leio isso. Então lê, Lívia, por favor. Obrigada. Tá bom. Vamos lá. Capítulo 17, item 10. O homem no mundo. Capítulo 17, item 10. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, e a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos,
Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra a ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, pois, que, para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Eu acho que a gente nunca leu esse, né? Tão bonito, né? Eu nem lembrava dessa passagem. Enfim, aqui, engraçado, conforme eu fui lendo, eu fui pensando muito na palavra equilíbrio, né? Eu acho que a gente... não sei, eu pensei nessa palavra num sentido assim, tudo na nossa vida, né? A gente sempre escuta isso, né? Eu particularmente, né, sempre ouvi isso, que eu sempre fui muito 8 ou 80, né? Então, eu sempre ouvi isso muito dos meus pais, né? Equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. E eu acho que essa mensagem me trouxe isso. A gente não precisa ser aquele... Estou usando exemplo, né? Não precisa ser aquele monge que vai se isolar na montanha mais alta e ficar em oração 24 horas, vai se alimentar de luz e água fluida e não vai conversar com ninguém, não vai interagir com ninguém. Mas a gente não precisa ser aquela pessoa que faz, não sei, faz mal para o outro ou que só pensa em si. A gente pode encontrar um meio termo. E eu acho que Deus, né, em sua perfeição, ele sabe que é mais fácil a gente, no momento que a gente está vivendo agora, encontrar esse meio termo, né, do que ele não nos cobra, né, que sejamos perfeitos do agora. Ele sabe que a gente pode vir a ser perfeito um dia, né, caminhar para a perfeição, né, para o nosso aprimoramento, né, mas ele não cobra disso a gente agora, porque ele sabe que a gente não está pronto. Né? Então, eu acho que o agora, ele pede isso, ele pede esse equilíbrio, né? A gente saber como tratar o outro, a gente conviver, né, em sociedade de forma lícita, de forma tranquila, né? Fazendo o bem, ou se não conseguir fazer o bem, também não faço mal, entendeu? Então, eu acho que essa passagem vem dizer, para mim, mais ou menos isso, em relação a... Ele até fala aqui uma hora que a gente não precisa, né, a gente não precisa se abster, né, dos prazeres e tal. Não, a gente está aqui nessa terra. Então, nós podemos ser ambiciosos, vamos assim dizer, né?
querer ter um bom emprego, uma boa casa, ou almejar, né? O que quer que a gente deseja. Só que a gente tem que ter consciência de que não é só isso, entendeu? A gente pode querer aqui nessa terra ter uma boa vida material, com certeza. A gente tem esse direito, né? A gente ainda está na carne, né? A gente não... Quem deseja ter uma vida ruim? Eu acho que ninguém, né? Ninguém deseja ter uma vida ruim. Então, em nenhum momento eu nunca enxerguei Deus nos condenando por causa disso. E tem alguns segmentos assim religiosos que eu sei que não, às vezes fala, né? Você não pode ser assim, porque Deus vai te condenar, não pode ser assado. Enfim, são exemplos. Fica te limitando. Sendo que eu sempre pensei comigo mesma, não, eu acho que Deus não faz isso. Eu acho que Ele quer o nosso equilíbrio, quer que a gente viva bem. Ele em nenhum momento vai chegar e vai proibir alguma coisa da gente. É aquela passagem, né, de Coríntios, né, que é tudo posso, mas nem tudo me convém. Entendeu? Então, eu tô aqui nessa terra para aprender, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira. Mas aí eu tenho, né? A gente tem nosso livre-arbítrio, mas aí vem a nossa consciência, né? Eu realmente posso, quero, vou fazer, é o certo, entendeu? Então acho que Deus, quando Ele coloca isso nas nossas mãos, é uma forma assim da gente, eu acho que é uma das formas, claro, perfeitas, né? De aprendizado. Porque ele não vem na nossa mãozinha e eu vou te ensinar, não, porque aí nós seríamos, vamos assim dizer, preguiçosos, né? Se fosse tudo mastigadinho para a gente, né? Nós seríamos preguiçosos. Então, ele simplesmente nos deixa viver, né? Esta vida material e tal, e fala, ó, é com você. Se você tem seu livre-arbítrio e tal, eu nunca vou te abandonar, né? Deus não abandona ninguém. Mas é com você, as decisões, tudo é contigo. Então, a partir desse momento, ele coloca essa responsabilidade na nossa mão, né? E isso vai, né? Vai influenciar o nosso progresso. Eu posso progredir mais rápido, como também não, né? Isso vai depender de mim mesma. Então não adianta a gente sempre tende, né, a culpar o outro, né? Mas é que Deus não olha por mim, Deus não gosta de mim. Não, não é isso. Quais são as decisões que você está tomando? Você está tendo uma vida equilibrada? Você está fazendo essa caridade? Ele fala, a perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta. Então aí já está a fórmula. Entendeu? Não é nada, como ele disse aqui, não é nada místico, sabe? Que temos que descobrir, partir numa jornada para descobrir o que Jesus e o que Deus querem de nós. A gente não precisa disso. Já está aqui no Evangelho, entendeu? A gente já sabe, a gente tem a fórmula na nossa mão. Então, em relação a isso, é só a gente, né, tentar ao máximo, claro, vamos errar, vamos, a gente está aqui para isso, mas tentar ao máximo colocar isso em prática. Já está aqui para a gente, né? Não foi à toa que Jesus veio, né? Um dos seus filhos, né, mais evoluídos, vamos assim dizer, nessa infinita bondade que Deus tem, poxa, colocou ele aqui na Terra, tipo assim, colocou o exemplo, entendeu? Isso é muita bondade, sabe? Porque ele podia muito bem falar assim, ó, se virem. E a gente ficava aqui, batendo na cabeça um do outro, entendeu? Batendo na parede. Entendeu? Igual barata tonta. Mas não, ele deu esse foco pra gente. Ele deu essa fórmula, que foi o quem? Que foi Jesus. Então, na infinita bondade dele, eu penso muito nisso, né? Deus como a figura de um pai ou a figura de uma mãe, como a gente quiser imaginar, né? A gente é livre, né? Para pensar da maneira que a gente quiser. Ele pega um dos seus filhos mais velhos, né? Mais maduros, vamos assim dizer, e coloca perto, né? Dos seus filhos mais novos, né? De, olha, vai lá dar uma luz para eles, entendeu? Então isso é muito bonito, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Lembrar que
doutrina, religião, enfim, fé. Não tem que ser nada místico, nada disso, entendeu? Desmistificar tem que ser uma coisa prática. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito prática, entendeu? Então, comigo a gente tem que ter praticidade, sabe? É fazer o bem, é pedir a Deus. Deus, é o que eu sempre falo, ele é pai, ele vai nos atender. E se não sair do jeito que a gente pediu, é porque simplesmente não era para ser, entendeu? Mas com certeza ele não vai deixar de ouvir a gente, não vai deixar de enviar um auxílio. A gente tem aí nossos amigos espirituais, né, que vibram pela gente, né, nossos mentores. Poxa, estão aí para a gente, é a ligação mais direta que a gente tem, né, vamos assim dizer, com essa espiritualidade, né, com Deus, né, são os nossos amigos, né, que fazem essa ponte, né? Então, a gente tem que tornar isso da forma mais equilibrada, prática. Foi o que eu falei, não adianta a gente querer se isolar para se espiritualizar. Não, a espiritualização é o dia a dia. É você se irritar com a moça da farmácia, igual a gente sempre fala aqui, é você se irritar com o entregador, Isso é espiritualização. Porque uma hora a gente vai parar para pensar, poxa, mas o cara trabalhou o dia todo, tal, deve estar tão cansado quanto eu. Poxa, mas a moça está lá em pé no caixa o dia inteiro na farmácia, deve estar tão cansada quanto eu, que também trabalhei o dia todo. Isso é espiritualização. É o nosso dia a dia, é dentro de casa com o marido, com uma mãe, com um filho, uma filha. Isso é se espiritualizar. Não é ficar, entendeu, isolado. Isso é egoísmo, sabe? É claro, a gente tem as práticas, né, que são... Eu particularmente gosto muito, meditação, a yoga, estão aí para nos auxiliar. Mas elas estão aí para dar um centro para a gente se centrar, para nós olharmos para dentro. Mas aí, conforme o dia a dia vai passando, é colocar essas práticas que a gente está tendo, né, de meditação, de yoga, colocar na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Não adianta a gente, eu consigo meditar 3 horas por dia. Excelente, eu não consigo, mas acho lindo quem faz isso. Mas essas 3 horas, quando você se irrita com alguém na rua, como é que você reage? Você reage bem? Essas 3 horas estão te ajudando? Ou, não estão fazendo nada, eu quero enforcar a pessoa no meio da rua, voar no pescoço dela. Então, vamos rever isso aí, entendeu? É errando e aprendendo. E como a gente fala aqui também, daí tá tudo bem, né? A gente está aqui para isso. Então, acho que era isso que eu queria falar. Muito bom. Alguém mais quer falar sobre o nosso tema de hoje? Levante seu dedinho. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou falar e de repente alguém se inspire para falar mais alguma coisa. Estava procurando aqui meu livro dos Espíritos. Nós somos responsáveis pelo mal que praticamos, né? Mas também somos responsáveis pelo bem que a gente não fez, que a gente deixou de fazer. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não fiz o mal, então eu vou para o céu. Não, você não fez o mal, mas você tem que fazer o bem para você subir um degrau, digamos assim, entendeu? Não é só não fazer o mal, você precisa fazer o bem. E na questão, lembra da questão, acho que é 909 do Livro dos Espíritos, que fala que dos pequenos esforços que a gente tem que fazer, ele fala, agora não está aqui meu livro, mas ele fala o Espírito fala que é pequeno, sabe? O nosso esforço para a gente poder melhorar. E a gente, né, pra gente, que a gente está encarnado aqui, vivendo na carne, pra gente não é nada pequeno. Mas eles falam assim, é muito pequeno, é um esforço mínimo. Aí também no Livro dos Espíritos fala que o mal, né, é audacioso e o bem, o bom, é tímido. E a gente vê, assim, pelos anúncios da televisão, pelas notícias, vende mais
as notícias de violência, essas notícias mais... Infelizmente, ainda é o que vem demais. Então, a gente tem a impressão de que a gente está na pior fase da humanidade, mas não. A gente está evoluindo, a gente está progredindo, está muito melhor do que 100 anos atrás, do que 200 anos atrás, do que 2000 anos atrás. Está melhor. Só que o mal, ele é audacioso. E o bem, né? Você faz uma caridade, você não é tímido, você não fica sabendo muitas coisas boas, né? Do que acontece, todos os dias acontece. Acontecem muitas coisas boas que não são divulgadas. E que a gente consiga colocar em prática, como a Lívia falou, plantar uma semente sempre. Sempre plantar uma semente, pode ser numa conversa que a gente esteja tendo com alguém, que a gente percebeu que a gente pode falar uma frase legal, que a pessoa vai ficar pensando depois. Deixa eu ver aqui. Até porque não precisamos divulgar o que fazemos e doamos, e não ficam sabendo. Isso a gente aprendeu, né, que a gente não pode divulgar. Mas, por exemplo, se for uma boa causa, se você está pedindo doação para poder juntar mais doação, para poder levar para um tal lugar, eu acho válido divulgar, sim. Lógico que eu vou dar uma moedinha, eu não preciso estar fotografando a moedinha que eu estou dando, fazendo uma selfie e postando nas redes sociais. Não é por aí, não é isso, né? Mas a gente pode divulgar para poder atrair mais pessoas para fazerem e para ajudarem a gente a fazer, né, dessa forma. E como a Lívia falou, daquela frase de Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E como está escrito no texto, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. A gente tem que viver de acordo com o que está acontecendo aqui. Nós estamos num planeta material, a gente precisa de várias coisas materiais, a gente precisa de recursos, a gente precisa trabalhar, a gente precisa nos alimentar, de dinheiro. Dinheiro, como já foi falado aqui, é uma energia. Dinheiro não é bom, dinheiro não é ruim. Dinheiro é uma energia que você, de acordo com o que você for fazer com ele, que ele vai virar uma coisa boa ou uma coisa não tão boa, né? Então, que a gente tenha esse cuidado, né? Que a gente não se cobre demais, mas que a gente doe, né? O nosso melhor todos os dias. E uma coisa assim que eu vi na internet uma vez, o homem, quando ele vive isolado, ele não exerce a caridade, né? Somente em contato o homem com os seus semelhantes, nas lutas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Então, a gente está aqui, a gente está errando todo dia, e a gente, de noite, antes de dormir, o que eu posso fazer para melhorar, né? O que a gente pode fazer? E no dia seguinte a gente vai e treina de novo para poder ser um pouquinho melhor. Porque a gente está convivendo, a gente está aqui encarnado e é tudo muito desafiador, não é? Como a gente olha no livro e fala assim, é um pequeno esforço. Pra gente, quando a gente olha isso, meu Deus, um pequeno esforço, como assim? Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso tema de hoje? Ninguém? Então, vamos ler, vamos fazer a nossa prece, que a Nani hoje não veio cantar pra gente. Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Luciana, você pode fazer? Pode? Beleza. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade presente em nossos lares nesse momento, que nos conduziram para esse estudo,
para mais esse ensinamento diário, trazendo para os nossos lares a luz necessária para continuarmos a caminhada de acordo com o que o Cristo deixou para nós e todos os dias reforça. Graças a Deus, temos o nosso grupo de estudos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelas realizações, por nos transformar a cada dia. Oramos também por todos os irmãos que não puderam estar presentes nesse momento, que em suas casas, que em suas vidas, as bênçãos também sejam recebidas. Pedimos que fluidifiquem as nossas águas, colocando nelas a energia necessária e todo o remedinho que precisamos. Cada um de nós temos uma necessidade e o Senhor conhece ela profundamente, Senhor. Esteja sempre conosco, nos fortaleça na vossa fé, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos tirar nossa foto? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bom. Sempre